A arquitetura tem um papel super importante para ajudar a diminuir toda essa violência que a gente está vendo e está deixando a gente de cabelo em pé. E é isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Eu sei que faz muito tempo que eu não posto nada nesse canal, mas, mediante tudo isso, eu realmente precisava vir aqui e falar alguma coisa. Para você que não me conhece ainda, eu sou Thaís Regina, arquiteta, mestre em metodologia de projeto com ênfase em arquitetura escolar. Esse canal aqui, Arquitetura Mundo Novo, começou falando de arquitetura escolar. E depois fiquei muito tempo sem postar, porque foquei mais no Instagram. Se você não me conhece ainda, vai lá por Thaís Regina. Lá eu falo muito com arquitetos, ou no Arquithaís Regina, eu vou falar mais sobre uma arquitetura sistêmica, arquitetura humanizada, quer dizer, a arquitetura humanizada está em tudo que eu vou falar. E aqui nesse canal você já deve ter me ouvido falar sobre isso também nos meus primeiros vídeos. E é esse exatamente o meu foco, e é o que eu defendo, que nós, arquitetos urbanistas, e também a sociedade como um todo, precisamos focar. Sim, você que é um futuro cliente, precisa olhar para a arquitetura não como algo que tem que ser belo, ela, antes de tudo, tem que ser humana. A beleza é, sim, uma consequência. Só que, quando nós não focamos no ser humano, em tudo aquilo que nós fazemos, que inclui a arquitetura, inclui os nossos viveres, os nossos ambientes, nós colhemos toda essa violência que estamos vendo. Explico. Tem um livro ali, ó, debaixo lá daquele cachepô escrito Love, que é sobre psicologia ambiental. E quer dizer, sim, existe um estudo chamado Psicologia Ambiental e vê o quanto os ambientes influenciam as pessoas. E quando nós pensamos em ambientes, normalmente nós vamos pensar apenas em ambientes fechados, mas não, todo e qualquer lugar onde a gente vive é um ambiente. E todo e qualquer lugar que o ser humano faz algum tipo de modificação, ele é sim um ambiente construído, mesmo que predominem elementos naturais, como plantas, ou uma área externa, um jardim, uma praça, um horto, tudo isso é ambiente construído sim, porque nós, seres humanos, interviemos nesses ambientes. E tem muitas coisas que podem favorecer o ser humano ficar bem. E cada indivíduo estando bem, a sociedade toda tende a estar bem também. Porque, por exemplo, quando a gente fala, tem muita criança hiperativa agora, normalmente porque elas estão gastando pouca energia. Então, sim, existe a hiperatividade, não estou falando contra isso, mas também existem crianças que apenas estão precisando gastar mais energia, então ficam mais agitadas, tá certo? E também existem ambientes que são verdadeiras prisões, e nós somos animaizinhos, lembra disso? Então, olha lá um zoológico, especialmente o zoológico das antigas, que eram pequenas jaulas, né, bem fechadinhas, não tinha nada de natureza ali, e os animais ficavam como? Normalmente agressivos ou depressivos, adoecidos, e nós somos animais também. Os nossos ambientes podem acabar sendo como jaulas, como prisões. E justamente isso que eu vi quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Teve uma ferramenta que eu usei, chamada fotoquestionário, em que eu apresentava várias imagens de escolas em ambientes diversos, né? E em algumas situações, algumas imagens, as crianças diziam: esse aqui parece uma prisão, esse aqui parece que eu vou me machucar. Então, veja, sim, apenas com uma imagem a criança sentia isso, imagine vivenciando. Então, para agora, o que nós precisamos para sanar esses problemas de violência não é a gente fechar mais as nossas escolas, fecharmos mais as nossas casas, nos encastelarmos. Não, ao contrário, o que nós precisamos é nos abrir. Tem dois fatos que me marcaram bastante na minha história. Um deles foi quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, minha mãe e meu padrasto construíram uma casa. E o meu padrasto paulistano queria fechar totalmente o portão. E o arquiteto falou: olha, eu tenho um amigo que é policial e ele sempre indica que nós façamos grades abertas, porque as pessoas de fora, os vizinhos,
também podem ajudar na vigilância. Se alguém estranho pular no portão, vai ter gente vendo. Agora, se estiver totalmente fechado, uma hora que a pessoa entrou, ninguém mais vê. Então, é uma falsa impressão de segurança quando a gente fecha totalmente. E a outra situação foi quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, na minha época ainda, primeiro colegial. Então, eu tinha ali os 15 anos, e um professor de história falou, gente, essa coisa de condomínios fechados, que na época estavam começando, isso é uma volta para os feudos. As classes mais abastadas estão se fechando e deixando a pobreza para fora, e com isso gera mais revolta e mais violência, ao contrário do que se pensa. Então, com base em tudo que eu estudei até aqui, psicologia ambiental, humanização da arquitetura, o segredo é esse: humanizar, olhar para todos os seres humanos, desde a rua. Sim, desde a rua, porque nós também planejamos as ruas. Quando nós construímos, nós estamos interferindo no ambiente externo. Então, as nossas casas, as nossas edificações, inclusive as nossas escolas, não devem ser um castelo, um feudo fechado para fora, porque isso dificulta, inclusive, visualização, antecipação de quem chega mal intencionado. E quando nós abrimos mais as edificações como um todo, e mais que isso, também deixamos os nossos ambientes urbanos mais caminháveis, em que as pessoas podem andar de bicicleta, de patins, de skate, ou seja, de transportes alternativos e de menor velocidade, inclusive, as pessoas estando mais nas ruas do que nos carros passando velozmente. Também tudo isso ajuda a antecipar e prevenir ações violentas e mal intencionadas de um ou outro. Por quê? Quem faz o mal normalmente se esconde, faz na surdina, para pegar aquele momento oportuno e se mostrar e fazer o mal, a violência que ela está querendo, certo? Então, esse vídeo aqui talvez fique um pouco longo, talvez pareça até um pouco confuso, mas é porque nós precisamos nos unir, projetistas e sociedade como um todo, e pensar nas cidades, nos ambientes como um todo. Lembrando que quando eu construo uma casa, uma escola, qualquer coisa que seja um comércio, eu estou interferindo no todo, eu estou interferindo no externo. E ao mesmo tempo em que os meus ambientes precisam ser humanizados como um todo, para que externamente seja agradável, e sendo agradável também diminua essas sensações de prisão, de mal-estar, enfim, todas essas questões ruins, como dentro também, a pessoa que está vivendo dentro desses ambientes também se sintam bem, e estando bem, harmoniosas, elas tendem a ter relações com outras pessoas melhores, mais harmoniosas, as relações sociais melhoram. A arquitetura sozinha não resolve todos os problemas da sociedade, não é sobre isso, mas ela ajuda e muito, e principalmente porque nós vamos ter ressignificado, modificado, ou talvez resgatado uma maneira mais antiga de viver, uma maneira em que a gente se relaciona mais com os ambientes e com a cidade como um todo, e com as outras pessoas. Combinado assim? Então, vamos humanizar nossa arquitetura, sim, ambientes internos, ambientes externos, as comunidades e as cidades como um todo. Agora, conta aqui para mim, você já viveu em algum ambiente em que você se sentiu muito irritada, presa, ou sei lá, qualquer coisa que te fez se sentir muito mal? Sim ou não? Conta aqui para mim. Isso é muito importante para a gente refletir, também para eu trazer novos conteúdos para você. E bora humanizar a arquitetura, bora humanizar nossas cidades. Até a próxima.